Capítulo 4. Para o audiolivro completo, acessar a playlist. O grande estádio de Kandor era uma elipse perfeita com paredes altas, colunatas e arcos imponentes. Todas as camadas da sociedade kryptoniana compareciam às espetaculares corridas Haka, sentando ombro a ombro em assentos esculpidos em calcedônias polidas. Plâmulas trazendo insígnias das famílias mais nobres de Krypton adornavam os parapeitos do grande estádio, enquanto os espectadores se sentavam em setores limitados para que pudessem torcer pelos seus cocheiros favoritos. Assobiavam e gritavam para qualquer equipe de corrida que julgasse ser a mais empolgante, e suas atenções volúveis mudavam ao longo da competição. Escadas castanho-amareladas incrustadas de poeira de cristal levavam o público de um nível de assentos para outro como se fossem cachoeiras de pedra. Camarotes privados e proeminentes estavam reservados para espectadores especiais. Os 11 membros do Conselho Kryptoniano se sentavam nas fileiras centrais e tinham a melhor visão. Lá embaixo, os cascalhos castanhos haviam sido revolvidos para que a pista ficasse mais lisa e permitisse que as feras pudessem correr desabaladas quando despontassem. O comissário Druzod estava achando o evento ao mesmo tempo desconfortável e desinteressante. A luz do sol vermelho era quente e brilhante demais. Embora os sistemas de ventilação dispersassem ar fresco sobre a arquibancada, Zod ainda assim continuava suado. Do lado de fora, as coisas estavam fugindo do controle, e ele não gostava de perder o domínio da situação. A arena estava lotada, e do camarote onde estava sentado podia sentir o cheiro dos menos favorecidos ali aglomerados. Apesar disso, o comissário fingia estar se divertindo. Liderança tinha tudo a ver com manter as aparências. As grandes corridas Haka eram um evento cultural, uma emoção circense para pessoas que não tinham nenhuma meta importante para alcançar. Zod tinha várias coisas mais importantes para fazer, mas não poderia levá-las a cabo se não agisse de acordo com as expectativas da população. Todos na capital se reuniam para esse espetáculo mensal. Isso os mantinha felizes, isso os mantinha calmos, e os mantinha sob controle. O camarote reservado para Zod estava localizado em uma fila mais empoeirada, 2 níveis acima dos luxuosos camarotes privados dos membros do conselho, onde a vista não era tão boa, mas o comissário não dava a mínima para o espetáculo. Como ele supervisionava a comissão para a aceitação da tecnologia, o conselho de 11 membros considerava que sua posição era subordinada a deles. Achavam que Zod cumpria alegremente suas ordens, e eram tolos. O sorriso em seu rosto era perfeito. Um cabelo escuro bem cortado e um bigode e barba bem feitos lhe davam uma aparência distinta. Para o evento daquele dia, ele estava acompanhado de Vor-On, o filho caçula de uma família nobre sem quaisquer perspectivas. Será que o seu cocheiro vai vencer hoje, comissário Zod? Posso fazer outra aposta? Ele cheirava alguém que usava muito perfume para esconder o odor do suor. Vor-On era pouco mais que um bajulador, desconcertado e feliz por ter a atenção de Zod. Depois de muitos anos de prática, Zod mantinha sua voz num tom cuidadosamente controlado. Eu espero que Nan-Ek venha vencer, mas não se pode garantir essas coisas. Vor-On se contorcia, quase sem conseguir conter o entusiasmo. Seu cabelo cor de ferrugem estava cortado com franja curta e bem quadrado atrás. Tal estilo, que estava bem popular naquele ano, era tão pouco refinado que lembrava uma peruca barata. Você está planejando alguma coisa, não? E está com a vitória no bolso. Qual é a surpresa, Zod? Conta pra mim. Se eu contar pra você, não vai ser mais surpresa. Zod não havia feito apostas, e não estava no evento em busca de lucros. Ele estava certo, no entanto, de que aquele homem chamado Nan-Ek cumpriria e iria além das expectativas. Nisso, o mudo musculoso era bastante previsível. Zod se inclinou para a frente entediado. Vaporizadores borrifavam uma névoa úmida e refrescante no ar. Ambulantes tentavam vender bebidas geladas. Artistas usando espalhafatosas roupas de palhaço carregavam bandeirolas e fitas e dançavam ao longo da pista estreita lá embaixo, supervisionando os preparativos finais enquanto caíam de bunda no chão para divertir a plateia.
A expectativa crescia a cada instante. No meio de toda aquela entediante confusão, Zod avistou algo interessante. Mais acima, no vistoso camarote da nobre família de K, os convidados usavam roupas extravagantes e pomposas, absolutamente nada práticas, que seguiam a moda e não o bom senso. Os homens e as mulheres estavam sentados com roupas de golas altas, mangas pontudas, cinturas apertadas e tecidos plissados cravejados de tantas joias que provavelmente não conseguiriam se curvar para se esquivar, caso um assassino lhes lançasse uma adaga. Zod achava isso ao mesmo tempo divertido e repulsivo. No entanto, o que chamou a atenção de Zod foi uma linda jovem que não parecia fazer parte daquele cenário. Seu cabelo escuro tinha um corte rente e despenteado. Ela não usava joia alguma. Seus olhos eram como poços escuros. Suas feições eram as mais encantadoras, pois não se rendiam aos padrões de beleza kryptonianos. Suas calças de couro pretas e apertadas e o blusão largo e escuro foram desenhados mais para conforto e utilidade do que para ostentação. Ela se recostava em vez de pousar no assento de pedra. Zod imediatamente percebeu que aquela mulher era diferente de todas as nobres insípidas com as quais tinha que lidar todos os dias. For-On, quem é aquela criatura intrigante logo ali? O ávido e nobre jovem acompanhou o olhar de Zod e fechou a cara com ar de repugnância. Você não pode estar interessado nela, comissário. Por que eu tenho que me explicar? Fiz uma pergunta muito simples. Sim, comissário. É claro, comissário. Ela é a terceira filha da casa de K, algo como uma pária, algo constrangedor. Quando os pais tentaram renegá-la, ela fez uma retaliação apagando o seu nome da família. Ela insiste em ser chamada simplesmente de Aether. Maravilhoso. Vergonhoso. Ela se recusa intencionalmente a viver à altura da grande linhagem da sua família. Zod coçou a barba contemplativo. Porque ela faz coisas que eles desaprovam? Com certeza, comissário. Ela não gosta da família, e eles não gostam dela. Não sei por que ela insistiu em vir para as corridas de carruagens, porque iria querer ser vista ao lado deles em seu camarote. Zod conteve um sorriso. Mesmo seu ingênuo companheiro não podendo compreender a razão, ele entendeu muito bem a resposta. Aether provavelmente saboreava o desconforto que causava, e o fazia de propósito. Ele achava que isso tinha o seu charme. Olhando em volta, ele percebeu que membros de outros camarotes nobres se voltavam para os assentos dos K, fechando a cara para Aether e lhe dando as costas em seguida. Algo tão dolorosamente óbvio, tão artificial. Kryptonianos eram como atores em uma antiquada performance. Você não vê? Essa é a sua rebelião, e ela faz alarde em frente à família. Zod riu. Observe que, quanto mais ela se aproxima, mais eles se encolhem. Para ela, é tudo um jogo. Aether é mais esperta do que todos os membros de sua família. Ela é um diamante bruto, For-On. De fato, é bem bonita. For-On reagiu com horror. Talvez, se você pudesse vê-la por trás de tanta sujeira e imperfeição e aquelas roupas. Se quisesse, Aether poderia se vestir de acordo com as indicações de outras pessoas, mas nada poderia criar artificialmente aquele carisma natural. Os clarins que anunciavam os preparativos soaram. Fanfarras tinham seu som amplificado por ressonadores, abafando o som de fundo que a plateia fazia. Mesmo sob o calor escaldante do sol vermelho, luzes ornamentais cintilavam do topo das colunas obsidianas cheias de sulcos em volta da área onde o conselho estava acomodado. For-On se virou imediatamente para a pista, feliz por poder se concentrar em algo mais apropriado do que Aether. Os portões que ficavam no nível do chão se abriram e as feras emergiram das sombras dos currais obscuros. Parelhas de Hakás, robustos lagartos de pernas curtas, com cristas irregulares na cabeça, vieram rastejando, cada 3 deles acorrentados a um veículo flutuante. As criaturas verdes e castanhas se esticavam em seus manches enquanto cada equipe conduzia sua biga para a área aberta. As peles escamosas traziam as marcas das nobres famílias patrocinadoras. Zod apertou os olhos para ver seu próprio homem emergindo.
Com a barba cerrada e ombros largos, Nan-Ek surgiu imponente conduzindo o veículo, segurando as rédeas com uma das mãos fortes. Zod escondeu um sorriso presunçoso enquanto a plateia começava a murmurar algo relativo às feras exóticas que estavam presas à carruagem de Nan-Ek. O mudo havia subjugado lagartos de pele negra do continente selvagem no sul de Krypton. Adornados com chifres e espinhos ao longo de seus corpos, escamas de ébano e cristais escarlate nas cabeças, eram feras acostumadas a caçar e estripar suas próprias presas. Como treinador, Nan-Ek podia ser tão feroz quanto as feras, e já havia dado chicotadas para manter as três alinhadas. O corpulento condutor parecia estar totalmente confiante. Quando todas as bigas estavam posicionadas na linha de partida, o calvo e idoso líder do conselho, Ju-Us, subiu até o pódio principal. No meio de toda a gritaria que ressoava, Zod não conseguia fazer muito mais do que aplaudir educadamente. Embora o velho Ju-Us fosse popular em Kandor, Zod o desprezava por causa de sua alta posição. Ele poderia ter sido cabeça do conselho, mas devido a calúnias políticas e aliados desleais, Zod fora descartado e posto para tomar conta da comissão menor como prêmio de consolação. Embora tivesse, no final das contas, obtido mais poder de tal posição do que qualquer membro do conselho pudesse perceber, jamais se esqueceria de que havia sido injustamente desprezado. Todos os olhares estavam voltados para Ju-Us enquanto ele erguia um longo cristal escarlate por sobre a cabeça, um fragmento simbólico que continha uma rajada de luz. Lá embaixo, todos os condutores das carruagens manobravam seus hakás impacientes, prontos para disparar em busca de uma boa posição assim que recebessem o sinal. Meritoriamente, o líder do conselho não era um homem que demandava atenção e elogios do povo de Kandor. Ele disse simplesmente: "Que comecem as corridas!" Logo, o velho partiu o fragmento escarlate ao meio, liberando um clarão intenso. Os hakás dispararam, puxando seus arreios e rompendo pela pista apertada. Com músculos rijos e longas garras que afundavam no cascalho, os lagartos negros de Nan-Ek avançavam. Correndo paralelamente ao Grande Mudo, as equipes rivais de hakás se esforçavam tentando acompanhar as bestas selvagens. A multidão gritava, incentivando as equipes pelas quais torcia, agitando flâmulas e fazendo apostas de última hora. Alguns assobiavam, outros vaiavam. De pé, como se fosse uma divindade de pedra beatificada em frente ao seu camarote, Ju-Us assistia às grandes corridas. Uma voz fraca, tingida de um medo de quem mal podia se controlar, interrompeu a concentração de Zod. Comissário, preciso falar com você." Fazendo um esforço para se acalmar, Zod virou-se calmamente para trás. Logo atrás dele, usando uma capa vermelha brilhante e uma camisa com mangas bufantes, estava Bur-Al, o quarto na cadeia de comando na Comissão para a Aceitação da Tecnologia. O homem era um administrador, um funcionário que não tinha firmeza nem visão. "Por que você está interrompendo minha apreciação da corrida? Meu homem Nan-Ek está na frente." Bur-Al cruzou os braços com mangas bufantes. "Comissário, seria melhor discutirmos essa questão em particular." Zod lhe lançou um olhar intimidante. "Então por que você veio para um lugar onde há milhares de pessoas reunidas?" O sujeito pareceu surpreso com a pergunta, mas depois falou abruptamente. "Descobri seu segredo. Sei o que fez com todos os itens tecnológicos que considerou perigosos, as coisas que censurou." "Por favor, guarde seus delírios para uma ocasião mais apropriada." A multidão gritava e aplaudia. Até aquela altura, Bor-On nem havia notado a chegada daquele discreto visitante. Finalmente, o comissário suspirou. "Muito bem. Me encontre lá embaixo nos estábulos privados depois que a corrida acabar, onde não perturbaremos o resto do público. Nan-Ek guarda seus hakás por lá, e você sabe que ele não consegue falar palavra alguma. Agora, me deixe em paz." Arrebatado pelo espetáculo, Bor-On ergueu as mãos. "Você viu aquilo, comissário? Foi incrível!" Na pista, uma das carruagens estava completamente destruída. Nan-Ek puxou suas rédeas, encorajando as criaturas sem precisar chicoteá-las. As bestas negras se arriscavam dando a volta no circuito,
pisoteando o cascalho, correndo cada vez mais rápido. Zod sentia que Bur-Al ainda estava atrás dele, inquieto e enfurecido, mas o ignorou, até que, finalmente, o administrador foi embora. Algumas famílias nobres que haviam investido em equipes rivais começaram a reclamar em voz alta dos Hakaz negros. Por trás de portas fechadas, antes do início das provas, 2 oficiais que cuidavam das corridas também haviam questionado a legalidade do uso de novas espécies. Nanek pareceu ter ficado desamparado e agitado, incapaz de expressar verbalmente sua ansiedade, mas Zod, como sempre, pôra a voz da razão ao pedir que os oficiais olhassem a carta com as regras. Nos registros velhos e empoeirados, ninguém havia definido exatamente o que era um Hakaz. Na ausência de qualquer regra estabelecida que dissesse o contrário, os preconceituosos funcionários consentiram em deixar a equipe de Nanek competir nas corridas. Agora, enquanto os condutores entravam na terceira volta, 2 dos times rivais fecharam o vão, tocando as criaturas verdes e douradas além dos seus limites de tolerância. Zod pôde ver que aqueles Hakaz provavelmente morreriam no final da corrida, o que sem dúvida alguma provocaria um escândalo e candor. Assim que um dos Hakaz dourados passou ao lado da carruagem de Nanek, a fera negra que estava mais próxima virou a cabeça e o açoitou com uma língua que mais parecia um chicote, arrancando um de seus olhos. A criatura ferida se ergueu para trás enlouquecida e cravou as garras no réptil com o qual dividia os arreios. De repente, a carruagem caiu para o lado e deu cambalhotas até quebrar. O condutor, que usava um traje de proteção e um cinto antigravidade, se ejetou dos destroços incólume, enquanto as bestas jaziam feridas e moribundas. Com os olhos arregalados, Voron olhou para Zod como se ele soubesse todas as respostas. Isso é permitido? Não é proibido pelas regras. Como não é proibido? Isso é horrível! Há quem chame isso de algo inovador. Zod se sentia excitado enquanto observava a cena. Os Hakaz de Nanek atacavam violentamente com suas línguas a equipe que estava à direita, e também a destroçaram. Àquela altura, o Grande Mudo mantinha uma liderança incontestável. Zod nem ao menos precisou assistir ao resto da corrida. O resultado já estava consumado. Deixou Voron pegar os aperitivos que os serventes haviam deixado no camarote do comissário. Enquanto todos os olhares estavam focados no clímax das corridas, ninguém notou Zod escapulindo discretamente. Ele tinha que descer até os estábulos e começar seus preparativos antes da chegada de Bur-Al. Os Hakaz negros emanavam um aroma gorduroso das glândulas almiscaradas localizadas atrás de suas poderosas mandíbulas, mas os odores do estábulo não incomodavam Zod. Ele havia construído tais cercados adjacentes à grande arena. Eram frios, escuros e também muito reservados. Para seus colegas nobres, os estábulos mostravam que o comissário não poupava extravagâncias para manter Nanek, sua carruagem e seus Hakaz na melhor forma. Para Zod, no entanto, os estábulos serviam como lugar perfeito para encontros que não deveriam ser observados. Depois daquela corrida bastante disputada, Zod encontrou seu condutor nas reconfortantes sombras e ficou em pé ao seu lado enquanto o mudo vitorioso puxava os 3 Hakaz negros para dentro dos cercados e prendia grossas correntes e ganchos na parede. Suado e radiante, Nanek bebia água fresca direto de um balde. Ele sorriu para Zod, que bateu de leve no seu ombro robusto em sinal de sincera congratulação. Embora pudesse estar faminto, o mudo não comeria até que terminasse de cuidar dos Hakaz. Os lagartos negros também estavam famintos por conta de toda a energia que haviam queimado durante a corrida, mas Nanek teve o cuidado de não alimentá-los imediatamente. Na condição que estavam, acabariam se empanturrando e passando mal. O grande condutor esfregou um punhado de óleo no couro dos Hakaz, dando às suas escamas um brilho vítreo perfeito. Ele trabalhava meticulosamente, massageando os músculos das feras. Os Hakaz rosnavam, sibilavam e ronronavam, mas não faziam nenhum gesto ameaçador contra Nanek. Eles também estavam acostumados com Zod, que costumava ir com frequência aos estábulos para pensar e usar Nanek como uma caixa de ressonância silenciosa. Ele achava revigorante o simples fato de poder exprimir suas opiniões sem ser interrompido por comentários idiotas. Depois de dizer para o musculoso camarada o que precisava, Nanek assinou bruscamente com a cabeça.
Zod ainda podia ouvir sons emitidos pela multidão lá fora enquanto saía do estádio, um conversando com o outro, empolgados com o resultado da corrida. Ele levantou os olhos e avistou uma figura esguia no vão da porta. Bur-Al viera exatamente do jeito que Zod o havia instruído a fazer. O comissário se inclinou contra a parede de blocos de pedras perto do cercado, olhando para o seu assistente de quarto escalão. Eu estava alimentando a esperança de que, passado esse tempo, você fosse cair em si, Bur-Al. Você fez algumas acusações preocupantes. Não são apenas acusações. Tenho provas, e você sabe do que estou falando. Nem tente me subornar. Quem falou em suborno? Jamais sonharia com isso. Você não vale o investimento. Bur-Al juntou toda a coragem que tinha. Fui um grande admirador do seu pai, e fico envergonhado de ver que não seguiu os passos dele. Você coloca ambições pessoais acima da perfeição de Krypton. Eu achava que Krypton já era perfeito. E não traga meu pai para a discussão. Ele era um grande líder visionário. Nisso, pelo menos, nós concordamos. Mas você transgrediu a lei. Todas as invenções perigosas submetidas à comissão devem ser destruídas. Mas esse não é o caso, certo? Bur-Al parecia de fato achar que tinha alguma vantagem. Se você é tão convencido, se insiste em dizer que não posso suborná-lo, por que diabos viria tratar do assunto aqui? Por que me confrontar? Isso me parece algo insensato e ingênuo da sua parte. Bur-Al estava perturbado, como se não tivesse pensado na questão antes. Queria olhar na sua cara ao fazer minhas acusações. Queria ver os seus olhos, e você me mostrou que estou realmente com a razão. Zod suspirou. O sujeito era um idiota. Por que precisava disso, se tem provas incontestáveis? Você não pensou direito, Bur-Al. O jovem deu uma fungada, tomando o insulto como se fosse um distintivo de honra. Desculpe por não ser tão bem versado em fraudulências e maquinações quanto você, comissário. Zod andou até onde Nanek havia acabado de untar o terceiro Hakai e limpou as mãos em um trapo. Você não me deu nada com que trabalhar e, o que é mais sério, fez com que eu perdesse o meu tempo. Esses poucos minutos de disparate são minutos que jamais terei de volta. Muito pouco eficiente. Bur-Al cerrou os punhos. Zod se virou para Nanek. A única coisa que pode compensar tudo isso é tornar o evento mais divertido. O condutor segurou as correntes com as mãos desprotegidas, as torceu e arrancou um gancho da parede. O Haka negro se levantou, agitado, rosnando. Nanek arrebentou a segunda corrente, e depois a terceira. Eles ficam muito famintos depois das corridas, explicou Zod. Você pode compensar a perda do meu tempo, pelo menos fazendo com que eu economize o dinheiro que seria gasto em comida. Os Hakas pularam do cercado antes mesmo que Bur-Al percebesse o que estava acontecendo. Os lagartos negros caíram em cima daquele homem desafortunado, abocanhando-o e rasgando sua carne. As bestas estriparam o jovem administrador, fazendo com que o sangue borrifasse no ar. Uma fanfarra musical ressoava do lado de fora do estádio, enquanto o público ia embora abafando os gritos. Os últimos espectadores que estavam de partida riam e gritavam. Aparentemente, os palhaços estavam correndo pela pista novamente, revolvendo o cascalho. Bur-Al jazia se contorcendo no meio da areia e da poeira, enquanto os três Hakas continuavam a refeição no estábulo às escuras. Zod disse em um tom desprovido de qualquer emoção. Pelo coração de Hal, que coisa terrível! Simplesmente não sei como eles conseguiram se soltar. Nanek não conseguia tirar o olhar comovido daquele frenesi alimentício. Zod percebeu o estado de penúria que se abateu sobre o mudo, e seu coração se apiedou do grandalhão. Tudo vai ficar bem, Nanek. Não vou deixar que nada aconteça a você. Pelo fato dos assassinatos serem extremamente raros em Krypton, ninguém suspeitaria que havia ocorrido algo sinistro. Os animais mortíferos haviam simplesmente se soltado. Um acidente. Hakas eram predadores, afinal de contas, e haviam demonstrado sua inclinação para a violência durante as corridas. Eles representavam um risco. Nanek apontou um dedo grosso para os três lagartos, e Zod concluiu que o amigo silencioso estava perturbado com o fato de que os animais agora teriam que ser executados. Lamento, Nanek. Não há nada que eu possa fazer. Ele pensou muito, mas não via outra maneira de resolver o problema. Vou arrumar novos bichinhos para você, eu prometo. Claramente resignado,
Nanek acenou com a cabeça e Zod sentiu uma leve ponta de culpa. Aquela parecera a maneira ideal de se livrar de Bur-Al. Mas talvez ele devesse ter agido com mais cautela e pensado em um método mais sutil que não expusesse os amados Hakaz de Nanek. Prometo que vou fazer as coisas de um jeito melhor da próxima vez. Assim que se certificou de que o amigo silencioso e musculoso estava bem, Zod saiu calmamente para soar o alarme.